também. Eu sou Tatiana Sendin, sou jornalista, CEO, fundadora da ThinkWork, que é uma plataforma de conhecimento, pesquisas e eventos de gestão de pessoas. Comigo está também o Matias Wegner, que é o nosso Chief Knowledge Officer, então tudo que a gente precisar de dados, pesquisas, metodologias e prêmios é aqui com o Matias. E tem também a Tamires, que é do iFood Benefícios, nosso parceiro nesse projeto. Vou compartilhar a minha tela para a gente começar o nosso papo. Espera aí que eu preciso... Prontinho. Legal. Estão vendo minha tela? Sim. Muito bom. Obrigada, Isabela. Esse é um encontro mensal, então é legal vocês saberem disso. Todo mês a gente se reúne aqui nessa sala do Zoom para falar de tópicos, de assuntos que estão afetando, que estão impactando, influenciando a gestão de pessoas nas empresas. E a gente sabe que gerir pessoas é um tema que envolve todo mundo. A partir do momento que a gente entra no mercado de trabalho, de alguma forma a gente começa a gerir pessoas, né? Então, seja do nosso papel como trabalhador, seja do nosso papel como, às vezes, líder de equipe ou como empregador também, essa relação de gestão de pessoas acontece com todo mundo, inevitavelmente. Então, esse Insider, como eu falei, nosso Insider EFB, é um resultado de uma parceria da ThinkWork com o iFood Benefícios, justamente com esse objetivo da gente levar os temas de gestão de pessoas para cada vez mais empresas, desde a grande companhia até o pequeno negócio. E, como eu falei, gestão de pessoas é algo que permeia, né, toda a sociedade. A partir do momento, eu acho que quando a gente nasce, cresce, já começa a brincar ali de profissões, a gente já começa a brincar também um pouquinho de recursos humanos e gestão de pessoas. Então, todo o material que a gente fala aqui, a edição de hoje, as edições passadas, vão estar disponíveis ali no portal do iFood Benefícios, no Acrescenta. A gente tem ali também dados de pesquisas, então as pesquisas que a gente cita aqui tem o e-book detalhado, tem reportagens especiais com análise desses dados, desses e-books, e muitos cases também. Então, vários dos temas, dos problemas que a gente traz aqui, já tem empresas que encontraram soluções para essas questões, e esses materiais estão disponíveis ali no Acrescenta também. Nosso mapa é dividido em 3 partes, então a gente começa numa visão macro para entender esse contexto, aí a gente entra nesse inside informations, que são os números, dados da ThinkWork, para vocês entenderem, né, o que dá sustentação para essa visão macro, e a gente antecipa para vocês algumas coisas que estão acontecendo por aqui também, para vocês já se prepararem. Começando da visão macro, né? O nosso tema hoje é saúde mental, focado na nova NR1, na norma regulamentadora número 1. O governo, a norma entra em vigor agora, dia 26 de maio desse ano, mas o governo decidiu, por uma pressão das empresas, decidiu que as punições, né, as multas, realmente vão acontecer a partir do ano que vem. Então, o governo deu mais um ano, né, a norma entra em vigor agora, em maio, daqui a alguns dias, vai funcionar como um período de aprendizado para as empresas. O governo deu mais esses 12 meses aí para as empresas se prepararem, como um aprendizado, e a partir do ano que vem, em maio do ano que vem, o governo começa a aplicar punições para as empresas que não se adequarem à nova NR1. E o que é a nova NR1? A NR1 ela é a mãe de todas as normas regulamentadoras de saúde e segurança no trabalho, vocês devem conhecer. A novidade é que agora ela está incluindo os riscos psicossociais. Então, questão de estresse, questões de estresse, assédio, sobrecarga emocional, natureza do trabalho, tudo isso acaba entrando agora, acaba tendo que ser medido
né, e mapeado pelas empresas também. Quem que vai ter que fazer isso? Todo mundo que tem funcionário CLT, né, não importa se são 1, se são 100.000. Todas as empresas que têm funcionário CLT agora são obrigadas a cumprir a NR1 e fazer esse mapa, esse mapeamento dos riscos psicossociais. Quem não cumprir, está sujeito, daqui a 1 ano, vai estar sujeito a multa, ações trabalhistas, interdições. Essa fiscalização vai ser planejada, o governo começando, o Ministério do Trabalho começando principalmente por setores críticos, então call center, saúde, bancos, e também por denúncia. Se o Ministério receber denúncia sobre uma situação muito irregular da empresa, eu não tenho dúvidas que o governo também deve olhar para os dados de INSS, né? Então, se tem uma empresa ali que está afastando muitos funcionários, provavelmente alguém um representante do governo vai bater ali para entender o que está acontecendo. Então, fiquem atentos, a gente tem mais 1 ano, né, para se preparar e evitar a multa, mas não deixem para a última hora. A gente vai ver aqui que saúde mental realmente deve ser uma prioridade. As pessoas estão doentes, não sei vocês, mas todo mundo que eu converso, amigos, conhecidos, executivos, todo mundo, a sensação é sempre a mesma, né? Tá demais, estou muito cansada, não aguento, não tenho tempo, está corrido, né? Todo mundo ou muitas pessoas já tiveram um burnout, ou estão próximas de um burnout. Então, mais do que uma obrigação legal, é um tema urgente para a nossa sociedade e para a produtividade e para a saúde também dos negócios. Então, não deixem para a última hora. Por que da NR1? Para mim, está muito claro, né, o governo, o INSS, o ano passado passou de 400.000 casos, afastamentos por transtornos mentais, né, então um crescimento de mais de 100% em 10 anos. Para mim, esse aqui é o core, é o motivo, a razão principal que fez com que o governo incluísse os riscos psicossociais no tema de saúde e segurança do trabalho, né. Isso é um gasto enorme para o governo, é um gasto para as empresas também. Então, quando a gente olha, para as pessoas que se sentem mal, isso aqui são dados da Think Work, quando a pessoa se sente mal, ela relata uma queda de produtividade em 81 dias do ano. Então a gente sabe que as empresas, quem está medindo produtividade, tem acompanhado que a produtividade está caindo, né, não são o que afeta a produtividade são diversos fatores, mas com certeza o sentimento, o bem-estar das pessoas é algo que pesa bastante. Então, vale a pena, já tem esse dado aqui. Com uma produtividade menor, o que significa? Às vezes a empresa tem que contratar mais gente para fazer aquele trabalho, porque aquele funcionário não está dando conta, então vai aumentando o custo. As pessoas que se sentem mal também, na maioria dos dias, elas faltam mais, né, elas faltam em média 15 dias a cada 3 meses. Quando a gente olha para as pessoas que se sentem bem, essa média aqui é de 1 dia, né, então só para a gente termos de comparação, para vocês verem como realmente a questão do bem-estar impacta as empresas. E o custo dos negócios, né, então absenteísmo e presenteísmo, a ISMA, que é a Associação de, esqueci o nome deles agora, mas que eles medem estresse no Brasil, está acima de 200 bilhões por ano, né, de custo para as empresas, aos negócios. Então, esses dados aqui são super importantes quando vocês precisarem justificar qualquer prática, qualquer política de bem-estar. Agora deve estar mais fácil por causa da lei, mas se vocês precisarem justificar, com certeza esses 4 números aqui são super relevantes para vocês apresentarem para qualquer diretoria, para qualquer liderança e falar: olha, é um problema real, né? Às vezes a gente pode não ter números da nossa empresa, mas os números do mercado mostram isso. E com a nova NR1, o que que ela diz, né? Quais são as obrigações do empregador? Então, a empresa vai ter que criar um ambiente seguro e saudável, da mesma forma que as empresas já fazem hoje um mapa de risco, né? Risco de queda, risco de vazamento.
não sei se a gente tem alguém aqui de indústria química, mas dependendo da indústria química que você entra, você não pode nem entrar com celular, você tem uma série de precauções por conta do risco físico. E agora o que a NR1 diz que as empresas também vão ter todo esse cuidado que elas já tinham com o risco físico, elas vão ter com o risco mental, com o risco psicossocial, né? E a gente vai ver aqui daqui a pouquinho que o risco psicossocial vai um pouquinho além da mente, né? Ele pega algumas outras coisas. Então, vai ter que monitorar esses riscos psicossociais, vai ter que entender quais são os grupos que estão mais afetados ou mais comprometidos a esses riscos psicossociais, vai ter que criar medidas de prevenção, plano de ação, quem cuida do quê, cronograma, quando isso é revisitado, incluir os trabalhadores, isso é super importante. A gente vê aqui pelo nosso prêmio de inovação das práticas de RH, o Think Work Innovations, que as empresas que incluem os trabalhadores nas conversas, elas acabam tendo práticas mais assertivas. Então, já que a NR1 traz isso, vamos também incluir as pessoas na nossa conversa também. E, de novo, monitorar, revisitar, agir, vai ser um trabalho constante. A nova NR1, né, a saúde e segurança do trabalho, quem é de saúde e segurança do trabalho já deve estar acostumado com esses dois termos aqui, são dois documentos oficiais que a área de saúde e segurança do trabalho precisa ter. A diferença agora é que esses dois documentos vão ter que incluir também os riscos psicossociais. Então, é o que eu falei. Da mesma forma que a empresa mapeia os riscos químicos, né, vazamento, explosão, queda, agora a gente vai ter que incluir também os riscos psicossociais. O GRO, o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, é um documento mais macro, é o sistema, é onde vai estar todo o mapa, né, das áreas e dos riscos e das pessoas que estão correndo ou próximas ou sujeitas àquele risco. E o PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos, é o plano de ação, né? Então, é onde a empresa vai falar, a gente, olha, esse aqui são os riscos que as pessoas estão sujeitas, as pessoas que trabalham nessa empresa estão sujeitas, e esse aqui está o nosso plano de ação. Então, onde que a gente vai atacar primeiro, o que tá mais grave, quem vão ser as pessoas que vão ser responsáveis por essas ações, qual que é o cronograma, como é que a gente vai fazer para monitorar continuamente, né? O que a gente vai fazer se detectar algum problema novo. Então, tudo isso vai estar detalhado no PGR. Então, isso, o PGR precisa ter um inventário de riscos e o plano de ação. Vale a pena ficar atento para esse detalhe aqui, né? Esse mapa de riscos, essa avaliação de riscos precisa ser revista a cada 2 anos ou sempre que houverem mudanças significativas nas empresas. Sempre que houverem mudanças significativas nas empresas, a gente sabe que as empresas têm cada vez mais passado por mudanças significativas cada vez mais frequentes, né? Então, talvez esse plano tenha que ser revisto com mais frequência, mais rápido do que 2 anos, por conta dessas mudanças da empresa. A empresa foi comprada, a empresa foi vendida, chegou um novo CEO, mudou cultura, mudou radicalmente sistema, mudou processo, mudou forma de gestão, né, mudou o local de trabalho. Acho que vale a pena a gente encarar tudo isso como riscos, como mapa de riscos que vão afetar a saúde mental também das pessoas, então a empresa vai ter que rever continuamente isso. Tudo certo até aqui, gente? Vamos lá. Se vocês tiverem perguntas, podem mandar, tá? A NR1, ela inclui agora a novidade dos riscos psicossociais, mas a gente já tem outras NRs e ISOs também, que falam um pouquinho, não cita, não usa a palavra psicossocial, mas elas, de alguma forma, tratam de riscos psicossociais, né? Então, a NR1 fala de ergonomia, que já entra a organização do trabalho, então ritmo, carga, temperatura ambiente, ruídos, relações interpessoais. Então, tudo isso aqui, esses 3 pontinhos, entra como risco psicossocial, agora na NR1, e ele já estava ali dentro da NR17. Então,
Quem cuida de saúde e segurança do trabalho já conhecia essa INR 17, já sabia um pouquinho desses temas que precisavam ser olhados. E para setores mais específicos, então, que já, por exemplo, agronegócio, construção, provavelmente o pessoal já conhecia essas duas NRs aqui. Uma que fala de espaços confinados e outra do trabalho em altura. Que entra, que é a relação do medo. Então, se a pessoa tem fobia de ficar em lugar fechado, tem fobia de altura, isso já era um risco psicossocial. Então, isso já tinha que ser monitorado, né? Porque isso causa estresse, causa fadiga, causa uma série de reações físicas, né, químicas também no nosso corpo, e faz com que as pessoas não se sentem bem. Então, isso aqui é também risco psicossocial. Calma aí. E que são, afinal, os riscos psicossociais, né? Então, a gente tem alguns itens aqui que a empresa deve considerar. A gente já falou um pouquinho do risco do ambiente físico e tecnológico, né? Então, barulho, ergonomia, temperatura, tecnologias que invadem a vida pessoal. Isso é muito importante a gente ficar atento com o e-mail e o WhatsApp, né? Desde que a tecnologia entrou na nossa vida do trabalho, hoje a gente não sai mais no trabalho. Antigamente, quando a gente não tinha internet, as pessoas iam para casa e acabou a conexão com o trabalho, né? Só volta, o chefe só volta a encontrar a pessoa de novo na segunda-feira. Hoje em dia não tem mais isso, né? Seja pela empresa, pela cultura da empresa, seja por nós mesmos, né, gente? Eu acho que a gente também tem que colocar a mão na consciência da gente. Quantas vezes a gente não está em casa, ou mesmo no caminho do trabalho, em casa, fala: "Ai, deixa eu ver se tem alguma coisa no e-mail", abre ali o e-mail, né, para ver se chegou alguma coisa para falar. Então, a gente também vai ter que se posicionar, não dá para deixar tudo por conta da empresa como culpa da empresa. Nós, pessoas, trabalhadores, também temos que nos posicionar e participar também dessa NR1, né, dessas mudanças. Organização do trabalho, então, se a gente consegue fazer o trabalho dentro do horário, né, dentro da nossa jornada, se esse ritmo é muito intenso, se as metas são alcançáveis, se a gente tem uma pressão constante por desempenho. Tem empresas que você tem essa sensação que não importa o quão melhor de si, né, você seja, o quanto você se dedica ao negócio, nunca aquilo é suficiente. A empresa ou o chefe, a cultura está sempre cobrando mais, mais e mais. Então, é um pouquinho isso do que a gente está falando também. Relações interpessoais, isso é super importante. A gente tem né, as questões óbvias, assédio moral e sexual, mas a NR1 vem falar agora também de isolamento social. Então, você ter amigo ou não ter amigo no trabalho, você sentir que você faz parte daquela empresa, você se sentir ouvido, né? Tudo vai entrar como risco psicossocial. Insegurança no trabalho, então medo de ser demitido, quem nunca, né? As mudanças organizacionais mal conduzidas que a gente falou aqui, a empresa é comprada, é vendida e o funcionário fica sabendo pelo Jornal Nacional, não é nem comunicado internamente. Então, tudo isso vai entrar. Insegurança financeira, né? A pessoa não conseguir ter um salário que não permita com que ela pague todas as contas dela, ela está sempre com aquela, né, pensando na dívida, sempre com a cabeça ocupada num problema. Entra aqui como risco psicossocial. Natureza de trabalho. Trabalho muito monótono, repetitivo, fal falta de senso de propósito, falta de senso de valor, não entender para o que você faz aquilo. Tudo isso entra como risco psicossocial. E aí, o que eu queria chamar a atenção de vocês é nesse balãozinho verde aqui, né? Os riscos psicossociais resultam da interação entre o indivíduo, suas condições de vida e suas condições de trabalho. Isso conecta muito também com o que a gente vai falar daqui para frente, um pouquinho, que o risco psicossocial está muito ligado com a percepção das pessoas, né? Quando a gente olha nesses riscos psicossociais que a NR1 traz, a gente fez uma pesquisa aqui na Fincorp que a gente vai mostrar os resultados para vocês, junto com o iFood Benefícios, que
a gente mediu aqueles pontinhos, né? Então, uma organização do trabalho, né, quase 40% das pessoas fazem hora extra pelo menos 3 vezes por semana. Então, a gente sabe que hoje a gente, né, por conta das demissões que as empresas foram fazendo ao longo do tempo, um trabalhador hoje tem dados que tem pesquisas que mostram isso, que um trabalhador hoje faz tarefas que antes eram feitas por 3, 5 pessoas. Então, o que que a gente está falando de organização do trabalho que acaba resultando em hora extra. Mas entra aqui também, por exemplo, sistema lento, processo mal desenhado, né? Então, em vez de você fazer de uma tela para outra, simplificar a tarefa, você tem que acionar várias áreas, abrir várias telas, usar vários sistemas, um sistema que você abre e espera, ele vai tomar um cafezinho e volta, o sistema ainda está carregando. Tudo isso entra em organização do trabalho. Desculpa, gente, minha garganta tá me punindo por esse clima seco que a gente está vivendo nos últimos dias. Clima seco não entra em riscos psicossociais ainda. O ambiente físico também, tecnológico, então 21% avaliam mal, acham que o ruído do ambiente de trabalho incomoda, né? 16 se incomodam com quantidade de interrupções. Então, esses dados aqui são só para vocês terem uma percepção, um cheiro do que a gente está falando, né? A gente mediu isso, esses dados mostram também como tudo isso é medido, apesar dos riscos psicossociais assustarem. Eu tenho visto muito RH assustado por conta da NR1. O que a gente quer trazer para vocês é que nada disso é também um fantasma do outro mundo, né? Tudo isso é medido, né? Tudo isso dá para ser medido, dá para ser avaliado, dá para a gente ser considerado e dá para tratar isso de alguma forma. Então, enxerguem a NR1 como uma aliada do RH. Acho que são coisas que o RH luta há muito tempo também, que as empresas tentam fazer e às vezes encontravam barreira nas empresas, e agora a NR1 chega para ser uma aliada do RH. Encarem dessa forma para também vocês também não se estressarem demais com essas normas. Vai dar trabalho? Vai, porque a gente vai ter que olhar para algo que sempre esteve presente, agora a gente vai ter que olhar para isso de outra forma, mapear, medir, acompanhar. Mas é algo que sempre esteve presente. E quando a gente fala da percepção, né, deixo aqui essa frase para a gente refletir: nada é estressante a menos que o indivíduo perceba como tal. Nenhum ambiente, o que é barulho no ambiente de trabalho para mim, pode não ser barulho para Isabela, né? O que é estressante para mim, uma cobrança que para mim me motiva, para o Matias pode ser uma cobrança estressante, né? Então, quando a gente está falando de riscos psicossociais, e quando eu estava aqui estudando sobre a NR1, a minha dúvida era essa: se as empresas, o que que é o ambiente ideal, né? Se as empresas, se existe uma métrica, uma média que as empresas têm que perseguir para ser um ambiente saudável, para que as pessoas se sintam bem. Não é isso. Isso vai variar para o seu público, isso vai variar para o seu indivíduo, né? Então, o que é estressante para mim pode não ser estressante para o Matias. O que a empresa não acha que é estressante pode ser estressante para as pessoas que estão ali naquela empresa. Então, a percepção nos riscos psicossociais importam, e é isso que a empresa vai ter que trabalhar, né? A percepção daquele núcleo de pessoas que estão ali. Se a empresa tiver uma cultura muito bem definida, muito bem gerenciada, esse grupo de pessoas deve ser mais uniforme, né? Você deve ter gente que concorda com os valores, gente que concorda com o nível de estresse que a empresa gera, que o trabalho gera. Se a empresa não tem essa cultura uniforme, provavelmente vai ter que olhar isso por grupos de funcionários, por áreas, por departamentos. Então, fica essa dica aqui para vocês. E a gente sempre faz uma brincadeira nos nossos encontros para saber se vocês estão comigo. A gente faz um quiz rapidinho aqui. Então, nosso primeiro quiz de hoje é: quantas pessoas se sentem mal na maioria ou todos os dias nas empresas? Esses são dados da nossa pesquisa de saúde mental. A gente teve mais de 600 respondentes, 600 participantes, só as pessoas, os trabalhadores respondendo. E aí vocês podem chutar a resposta que vocês acham certa aqui.
E a gente abre o resultado no final. Vamos ver se vocês estão indo bem. Podem chutar, gente. Tem resposta certa, sim, não vou enganar vocês, mas é um ambiente seguro, então se vocês errarem, a gente não conta para ninguém também. Falando de riscos psicossociais, é um ambiente seguro. O voto é anônimo, a gente não sabe quem está votando, não sabe o que que vocês estão escolhendo. Então, podem podem chutar à vontade. A gente daqui a pouquinho fecha, 10 segundos, a gente deixa só 1 minuto para ser dinâmico mesmo. Então, quem não votou, corre lá e a gente vai fechar. Muito bem, vamos mostrar então. Quem votou, votou, quem não votou, não votou. A maioria de vocês foi com 19%. Vocês acham que 19% das pessoas se sentem mal na maioria ou todos os dias? Interessante. Eu acho que isso dá um termômetro, né? Quando eu falei ali no começo que a gente conversa com as pessoas, está todo mundo se sentindo mal. Opa, 8%. Ixi, vou ter que chamar os auditores aqui. Matias, a gente não tinha 8% ali. É 7% a resposta? 7%, 7%. 7%. Então, erramos aqui no resultado, mas a resposta certa é 7%, que vocês quase não votaram ali, a gente tem pouquinho votos. De novo, percepção, né? Aqui os dados, as pessoas dizem que se sentem mal, 7% dizem que se sentem mal na maioria ou todos os dias. Na nossa resposta aqui, vocês acharam que a gente estava ali na casa dos 18%. Então, deu para vocês entenderem um pouquinho do contexto macro que a gente está falando. Vou passar agora a palavra para o Matias, para a gente trazer para vocês os dados dessa pesquisa de saúde mental, que vai ajudar vocês a entenderem como é que está esse termômetro dos funcionários e já começarem a agir por aí. Legal, vamos lá. Tudo bem, pessoal? Para quem não me conhece, sou o Matias. Tati já comentou aí rapidinho com vocês uma ou outra questão da nossa pesquisa. E a gente ouviu então quase 700 pessoas ali no mês de maio, né, logo antes desse período agora, para contar para vocês o que está acontecendo, como é que se refletem essas mudanças da NR1 dentro do ambiente de trabalho e como as pessoas estão percebendo, como a Tati bem colocou, o nível de saúde mental e estresse no trabalho. O que a gente tem aqui como destaques para a gente trazer para vocês? A gente, na verdade, já mensura isso nos últimos 4 anos, né? E a gente consegue aqui trazer algum histórico para vocês de como é que estão esses dados nesse período. E a gente tem visto também que a vida profissional tem se sobreposta à vida pessoal, né? Tem tido ali uma influência maior sobre a vida das pessoas, o que gera ali riscos psicossociais com impacto bastante grande no burnout das pessoas, percentual grande de pessoas para a gente relatou que já teve burnout no passado e muitos também se sentem próximo de um burnout na atualidade. E por fim, a gente traz para vocês também alguns dados e informações do que as empresas podem fazer para conseguir mudar esse cenário também. Tá? Vamos passar para o próximo. O auditor errou, já mostro para vocês na sequência. A Tatiana estava certa. Então, são 8% ali que se sentem mal na maioria ou todos os dias na atualidade, mas trazendo aqui um pouquinho desse nosso histórico dos 4 anos, a gente vai ver que a primeira coluna lá, 2022, a gente tinha um cenário um pouco mais crítico, né? Lembrando, 2022 a gente estava ali num cenário mais de pandemia ainda, então a nossa vida estava de ponta cabeça. E a gente tinha ali naquela situação 11% das pessoas se sentindo mal todos os dias ou na maioria dos dias, e só 8% falando para a gente que se sentiam bem todos os dias. Se a gente passa depois para 2023, 2024, 2025, vocês vão ver que o cenário ali é bem parecido dos 3 anos, né? Mais ou menos um pouquinho menos de um quarto das pessoas ali se sentindo bem todos os dias, e por volta de 6 a 8% se sentindo mal na maioria ou todos os dias. O que isso mostra para a gente? É um pouco do que a gente vai falar mais para frente também sobre políticas e práticas, mas traz para a gente uma reflexão de por que a NR1 teve que ser criada, né? Se a gente fala aqui há tanto tempo já sobre saúde mental, é muito comum que a gente escute nas empresas e entre as pessoas que têm ali uma preocupação com o tema, mas pouca coisa mudou, né, nos últimos 3 anos. Então, de fato, foi necessário que o governo tivesse ali uma interferência através dessa determinação da nova lei para que as empresas parassem ali com um discurso e uma intenção de mudar alguma coisa, de fato agissem. Então, isso é um pouco da nossa reflexão aqui sobre os dados da FinCorp dos últimos 4 anos.
tá bom? Vamos passar para frente, Tati? E a gente vai começar aqui a nossa vista olhando para a vida pessoal e profissional. A gente, em alguns dados aqui, a gente fica às vezes em dúvida se o problema vem de casa ou vem do trabalho. Mas os dados, de maneira geral, apontam para a gente que a origem do problema está mais no trabalho do que na vida pessoal. Então, quando a gente pergunta para as pessoas como é que elas priorizam compromissos pessoais e profissionais, a maioria deles aqui, 54%, dizem que priorizam ou um pouco mais ou muito mais os compromissos profissionais. Normalmente, o trabalho pesa mais do que a vida fora dele. 40% estão ali num ponto de equilíbrio. Quem participou com a gente no mês passado ou quiser depois dar uma olhada lá no Acrescenta também, a gente falou naquela ocasião sobre parentalidade. E ali a gente viu que pais e mães têm uma necessidade muito grande de conseguir fazer esse equilíbrio, justamente porque eles têm dois mundos aqui bem diferentes para lidar. Então, imagino que boa parte desse grupo aqui dos 40% sejam de fato pais e mães. Quem não consegue estabelecer esse limite muito bem, normalmente acaba tendo um peso maior da vida profissional no dia a dia, tá? O que essa priorização se reflete depois? Pode passar, Tati, para adiante? Se reflete, por exemplo, aqui em questões de maior atenção ao trabalho, como entre elas as horas extras, né? A Tati já trouxe para a gente um primeiro dado sobre isso para quem faz horas extras pelo menos 3 vezes na semana, mas a minha pergunta para vocês é um pouquinho diferente, é quem faz horas extras? Então, isso que eu quero saber de vocês nesse segundo quiz. Quantas pessoas fazem horas extras pelo menos uma vez por semana? São 23%, 42%, 57% ou 78%? Quantos relataram para a gente aqui na pesquisa essa situação de horas extras? Vamos lá, mais alguns segundinhos e a gente olha nosso resultado aqui. Vocês ainda estão um pouco frios aqui, mas está esquentando a resposta. Vamos lá. Já a gente vê os números que são assim, tem gente que acaba fazendo mais vezes por semana, menos, mas o fato de realizar horas extras já mostra que às vezes a empresa não está dando uma atenção tão grande para isso, né? Tá bom? Mais alguém para votar? Acho que a gente já parou aqui um pouquinho nossas respostas, então já podemos até olhar nossos resultados. Para vocês, a maioria acha que são ou 57%, ou depois ali os grupos de 23%, 42% também estão em alta. Sinto dizer que vocês erraram, infelizmente. Para a gente na pesquisa aqui, 78% das pessoas relataram que pelo menos uma vez por semana fazem horas extras. Pode passar para o próximo, Tati. Então, 22% só falaram para a gente que não, nunca faço horas extras. 39%, o grupo maior aqui não é tão frequente assim, mas uma, duas vezes por semana, pelo menos, a pessoa fica ali um tempo a mais. 23%, pelo menos 3 vezes por semana e 16% todos os dias. É muita gente. Pode falar, Leila, você quer comentar por áudio ou prefere escrever? Oi, Matias. Não, agora eu posso falar. No Vamos lá. começo não estava conseguindo, mas agora dá certo. É uma Tá bom. dúvida só, na verdade, sobre essa pesquisa. Quando a Uhum. pergunta que foi feita a respeito das horas extras, como ela foi feita, na verdade, no sentido de horas extras naquele mesmo trabalho, porque hoje a gente tem, assim, inúmeros perfis, né, de Sim, pessoas que sim. trabalham, por exemplo, CLT, mas algumas têm MEI, outras têm outros projetos, trabalham como freelancers, enfim, tem toda essa variedade, né? Aí, só para entender, foi só com CLT e hora extra naquele trabalho, é isso? Vamos lá. A gente até tem uma outra pesquisa, tá lá na Acrescenta também, chama Movimento Profissional. Lá a gente fez uma separação maior sobre como é que é o trabalho de autônomos, CLTs, PJs. Aqui a gente não fez tanta essa diferenciação, mas volto para o que a Tati comentou, né? A gente está falando de percepção. Então a pessoa pode ser MEI, pode ser CLT, ela pode ser dona do próprio negócio. Se ela sente que ela está trabalhando mais do que ela deveria, ela tem ali o seu horário definido de trabalho, né? Quem é CLT tem isso definido ali dentro da legislação trabalhista. Quem não é, a pessoa vai lá trabalhar 10, 12 horas por dia, ela não tem um chefe, não tem alguém que vai limitar ela, mas ela sente que é uma hora extra que ela está fazendo ali, né? E a pergunta em si é exatamente essa que está aqui: com qual frequência você fez horas extras? Tá? Então é isso. CLT tem uma regra, uma limitação. Quem não é tem outras, mas se a pessoa percebe que é hora extra, que ela está trabalhando mais do que ela deveria,
a gente está jogando ela aqui dentro do mesmo barco, tá? Joia, obrigada. Legal. Vamos lá, então horas extras a gente já viu aqui que é uma coisa muito frequente hoje em dia, e essa conexão sem limites aqui com o trabalho, ela passa das horas extras. A Tati já comentou com a gente também das pessoas trabalhando fora do horário de trabalho, te perguntou para eles como é que eles conseguem se desconectar fora do horário de expediente. 51% disseram que sim, conseguem, e o restante, quase metade das pessoas, disseram para a gente que não, seja porque gostariam de se desconectar, mas continuam recebendo demanda das empresas, ou porque a empresa não permite, ou a pessoa não quer ficar desconectada. De novo, independe para a gente um pouco o motivo, mas o que importa é que 50%, 49% das pessoas estão ali fora do trabalho, pensando no trabalho da mesma forma. Pode passar, Tati. E aí temos até uma colega aqui que atua na parte de férias, de turismo. A gente trouxe alguns dados também sobre férias aqui no meio da nossa apresentação. Também é uma outra questão importante para a gente aqui. 64% das pessoas disseram para a gente que sim, elas conseguem se desconectar completamente do trabalho nas férias e tem essa liberdade das empresas. O restante ali, 36%, não é o caso, né? Ou, de novo, ou porque gostariam e a empresa não permite, ou porque não se sentem à vontade de ter essa desconexão nesse período porque estão preocupados com as férias. Tem até 2% ali que não gostam de tirar férias, eu não sou um deles, mas tem gente, pelo visto, que não quer sair, não quer lazer. Isso é uma preocupação para a empresa também, né? Acho que é uma coisa para a gente refletir. A gente vai ver como faz mal, no final das contas, ficar ali conectado o tempo todo com o trabalho, e faz parte das empresas, assim como na licença parental, a pessoa que não quer ficar em casa, a empresa se impor e mostrar que isso é importante, que isso é necessário, tá? Vamos para frente. Como é que essa desconexão, essa conexão, no final das contas, sem limite, impacta no trabalho? Nível de estresse. A gente mede aqui 4 níveis de estresse diferentes, e a gente mede isso numa escala com base na lei de Yerkes-Dawson. A gente mostra, veja já o que ela significa. Mas a gente está olhando, 12% dizem para a gente que o trabalho não gera estresse nenhum, para 40% o nível de estresse é adequado, 36% nível alto, e para 12% ele é excessivo e prejudica a saúde. Mesmo a gente vendo esses números medianos, pode passar, Tati, medianos ali de 40 e 36, todo mundo que está ali a partir do 36 a gente já considera exaustão, né? Já está apontando para a gente que está no nível de estresse acima do necessário, e segundo essa curva de estresse aqui que a gente está medindo, a gente tem a informação de que todo estresse, ou algum estresse pelo menos, é positivo no trabalho, né? Se a gente vive num ambiente que não tem estresse nenhum, a gente não tem um incentivo para o trabalho, e também não gera bons resultados. Então, aqueles 12% que estão ali mais para a esquerda, também não é um cenário que a gente quer ver. Era para estar todo mundo ali no modelo de estresse adequado, 40%, mas temos hoje 48% das pessoas com nível de estresse acima do esperado. Pode passar. Nesse cenário, a gente viu também que muita gente já passou por alguma crise emocional, né? 24% só das pessoas falaram para a gente que não, o restante ou confirmou através de algum instrumento de acompanhamento, ou pelo menos tem de novo uma percepção de que isso aconteceu, que para a gente isso vale tanto quanto alguém que teve uma crise já confirmada, e para 57% dessas pessoas isso aconteceu nos últimos 6 meses. Então, o nível de estresse e o nível de sobrecarga mental está realmente bastante alto nas pessoas, como a gente já tem visto nos últimos anos. Pode passar. Quem chega no nível de burnout, né? Burnout é quando a gente tem um nível de estresse e um nível de desconexão com o trabalho que a gente não aguenta mais ouvir falar do trabalho, isso adoece a gente não quer mais ter uma relação, um vínculo empregatício com aquele empregador. E 40% das pessoas disseram para a gente que sim, já tiveram essa sensação, já chegaram nesse nível de esgotamento. Para um grupo grande das pessoas aqui, isso aconteceu em outra empresa, mas tem muita gente que continua trabalhando na empresa onde já teve um burnout, e certamente isso dificilmente passa, você volta para um estágio adequado de trabalho. Pode passar, Tati. Deixa eu só fazer um comentário aqui, Matias. É que às vezes a gente associa muito burnout com um trabalho que a gente não gosta. E eu só queria deixar um alerta que o burnout às vezes pode acontecer com as pessoas que gostam muito do trabalho, né? Então,
Talvez seja o caso daqueles 2% que o Matias citou ali que não gostam de tirar férias. Às vezes a pessoa gosta tanto do trabalho, se sente tão envolvida, está tão motivada, que ela fica o tempo todo conectada e ela nem percebe que ela está adoecendo. Então, eu conheço pessoas que tiveram burnout e nem sabiam, de repente, elas tiveram um sintoma assim muito perder a visão de um lado, perder o movimento, coisas muito drásticas assim, e aí foram diagnosticadas com burnout, e eram pessoas isso, ou empresários, gente que gosta muito do trabalho, então também está suscetível a isso. Só para a gente não ter essa mística que burnout é sempre com quem está desconectado do trabalho. Pode acontecer com quem também está muito envolvido com o que faz. Legal. E aí a gente, além de perguntar quem já teve ou não burnout, a gente mediu nessa pesquisa também qual que é a proximidade, quanto que a pessoa sente que está próxima de um próximo burnout. A gente tem ali um primeiro nível de quem não está nada próximo, e isso vai subindo até quem se sente ali no modelo de esgotamento extremo já e que tem dificuldade para continuar. A gente vê que a maioria das pessoas aqui está ou nada próximo ou só levemente próximo, se sente às vezes um pouco cansado. Como a gente viu lá atrás também, a maioria das pessoas se sente bem, ou na maioria dos dias, ou às vezes se sente bem, às vezes se sente mal. Mas ali, a partir do moderadamente próximo, a gente vai ver nos dados aqui na sequência, como esses 3 níveis, na verdade, eles são bem próximos já em termos de adoecimento das pessoas, e às vezes a gente ainda acha que tem um espaço para piorar, mas os reflexos na vida das pessoas já são bastante próximos nesses 3 níveis, tá? Então, agora na sequência, a gente vai ver como é que alguns dos fatores psicossociais se refletem aqui nessa condição de burnout. São vários dados, eu nem vou me aprofundar muito neles, mas é mais para a gente entender como eles se comportam um pouquinho, tá? Então, olhando aqui primeiro para a desconexão com o trabalho que a gente comentou, quem se sente bem na maioria dos dias aqui está nada próximo ao burnout e normalmente consegue se desconectar bem, né? Aquele grupo de 73% que a gente vê na primeira barrinha da esquerda. É aquele barrinha que vem logo na sequência ali, mais clarinha em todos os gráficos, né? Chega ali a 72% para quem está no limite do burnout, lá no lado direito. A gente está falando de quem gostaria de se desconectar, mas continua recebendo demandas fora do trabalho. Então, essa é a pior situação possível. Quem quer se desconectar e continua recebendo essas demandas é quem mais se sente próximo a um burnout no final. Pode passar, Tati. Férias também tem um modelo parecido aqui para gente. Então, quem não está nada próximo ao burnout, em geral, tirou todos os dias de férias que tinha direito. 83% das pessoas que estão aqui nesse grupo tiraram suas férias. Quem está ali no limite do burnout ou muito próximo ao burnout, pelo menos mais ou menos metade das pessoas disseram para a gente que não tiraram todos os dias de férias que teriam direito. Pode passar. Cultura também é um tema super sensível. A gente tem uma pesquisa inteira e um insider também específico sobre cultura que a gente fez ali mais ou menos no mês de abril, março, se eu não me engano. Tá lá no Acrescenta também, se alguém quiser se aprofundar mais no tema. Mas quem está mais distante do burnout, claro, tem ali uma conexão mais clara com a cultura da empresa, né? Tem uma interação e uma intimidade maior com a cultura. Quem não está tão satisfeito com a cultura, normalmente tem um limite, tá mais próximo do limite do burnout, ou pelo menos muito próximo ali também. Então, só um pouco mais de 25% ou menos de 25% das pessoas estão de acordo com a cultura a partir do nível de moderadamente próximo ao burnout para cima, né? Eu comentei com vocês que esses 3 níveis ali de cima têm indicadores bastante próximos, aqui isso fica evidente para a gente. Tem só um espacinho mais até a coisa explodir, mas já está bastante ruim. Pode passar. Individualidade. Aqui a gente está falando de como que as pessoas podem ser elas mesmas no trabalho sem medo de julgamento, né? A gente está falando também de diversidade no final das contas. E, de novo, quem está mais distante do burnout é quem consegue ter essa individualidade respeitada no ambiente de trabalho. Quem não tem ela respeitada normalmente está ali mais próxima do limite do burnout. 62% das pessoas que estão ali não acham que podem ser elas mesmas no trabalho. Assédio a gente mediu aqui dentro da pesquisa tanto quem já teve na sua empresa atual quanto teve em outra empresa. Também ouvimos as pessoas do quanto elas relataram ou não. Isso teve uma interferência também de ter esse acompanhamento e ter essa abertura para conversar com alguém.
Mas de fato, quem já vivenciou uma situação de assédio, em geral, está mais próximo do burnout. De novo, ali a partir de moderadamente próximo ao burnout para cima, 60% das pessoas já relataram alguma sensação de assédio no trabalho. Para quem está mais distante do burnout, isso aqui aparece só para 74%. Também tem uma diferenciação grande aqui. Pode passar, Tati. E aí a liderança tem um papel fundamental aqui, né? Na verdade, ela, no final das contas, é a primeira linha com quem a pessoa pode falar quando se sente mal e é por onde deveria ser a porta de entrada de auxílio da empresa para as pessoas, numa via de mão dupla aí no final das contas. E quem sente que tem essa abertura para conversar abertamente com o gestor sobre a saúde mental, em geral, 76% dessas pessoas se sentem distantes de um burnout, estão bem no dia a dia. Quem está mais próximo do burnout tem ali maior dificuldade em geral para falar com o gestor. Isso é um grande risco para as empresas, porque muitas vezes essa informação não chega até onde deveria chegar. É por isso que uma pesquisa anônima e ferramentas para ouvir as pessoas que não necessariamente passem pelo gestor são importantes aqui também nesse mapeamento de riscos psicossociais que a gente está falando, que estão previstos na NRU. Quando as coisas com o gestor não vão bem, muitas vezes um caminho que as pessoas têm também é se apoiar em outras pessoas dentro da empresa. Então, amigos no trabalho, tem gente que diz que é bom, tem gente que diz que não é tão bom. A pesquisa mostra para a gente que sim, é algo muito bom e saudável de ser feito. Então, as pessoas que consideram que têm bons amigos, verdadeiros amigos no trabalho, em geral estão distantes de um burnout, e quem não enxerga amizades no trabalho, 71% deles entendem que já estão ali no limite do burnout. Então, de novo, muitas vezes elas não têm com quem falar, e isso pode ser um fator agravador dessa situação. Modelos de jornada, um tema que a gente tem falado bastante nos últimos anos também, né? Tem um comportamento aqui parecido com saúde mental, no sentido do período desde quando ela começou a ter maior influência aqui no ambiente de trabalho. A gente perguntou para as pessoas na pesquisa qual que é o modelo de trabalho atual delas, se elas mudaram desde que elas chegaram na empresa e qual seria o modelo ideal. E a gente modificou aqui um pouquinho para chegar nesse nosso mapa. O que a gente está olhando aqui? Quem está em vermelho, e a gente está vendo que o grupo maior que está em vermelho está ali no mais distante do burnout, é quem está no modelo ideal de jornada de trabalho e sempre esteve. Então, eu gostaria de estar no modelo híbrido ou remoto, estou no híbrido remoto, gostaria de estar no presencial, estou no presencial. Estou de acordo com o que eu gostaria de ter. O próximo grupo ali, 21%, a gente está falando de quem mudou para o ideal. Então também é um pessoal que está em geral aqui mais no limite, mais no ponto mais distante do burnout, né? Então eu eventualmente estava no presencial, mudei para o remoto e o remoto era o que eu queria. Ou não, eu estava no híbrido, mudei para o presencial e eu queria estar no presencial. Também são pessoas que se sentem bem. Quem se sente mal quando a gente olha lá no limite do burnout, o 29% e o 43%. O 29% a gente está falando de quem estava no ideal e mudou. Então eu queria estar no remoto e mudei para o presencial, por exemplo. Ou quem nunca teve no seu modelo ideal. Sempre tive presencial, nunca quis estar. Sempre tive remoto, nunca quis estar. Então, a grosso modo é isso. Se você está no seu modelo ideal ou mudou para ele, as pessoas estão bem. Quem não está no seu modelo ideal, em geral, não se sente tão bem. Isso aqui tem uma influência grande em saúde mental e percepção sobre o ambiente de trabalho como um todo. E aí um dos últimos que a gente vai falar aqui é sobre variação nas atividades. A gente viu que tem uma grande diferenciação também, você está fazendo atividades que constantemente variem, né, mudem de semana para semana ou mudem todos os dias, ou se você está ali fazendo alguma tarefa repetitiva e monótona, que em geral leva a uma desmotivação no trabalho. Pessoas que têm esse modelo mais repetitivo acabam tendo um esgotamento maior, e quem tem essa variação nas atividades em geral está mais distante do burnout. Então, quanto mais as lideranças conseguirem mudar as atividades dos seus liderados, é melhor para a saúde mental das pessoas. E aí, com tudo isso, a Tati já falou aqui de mudança de medo de perder o emprego, né? Obviamente, a gente considera aqui e vê que as pessoas que estão mais distantes de um burnout, em geral, não sentem tanto medo de perder o trabalho. Quem está mais próximo, em geral, tem essa percepção de medo, seja por deixar por interesse próprio, né, por demissão voluntária, ou por uma perda motivada pela empresa.
Então, isso tem uma interferência grande em toda a escala da vida da pessoa, chegando ao medo de perder o emprego e depois isso passa para a vida pessoal, quando isso se reflete nas atividades domésticas e na relação com os seus pares dentro de casa também. Impactos reais, o que os números mostram para a gente aqui? A Tati já trouxe alguns números para a gente, vou repassar só alguns aqui numa outra ótica, né? Ela falou para a gente de quem se sente mal, eu estou olhando aqui pela ótica de quem está mais próximo, mais distante do burnout novamente. Então a gente vê primeiro que perdas na qualidade das atividades familiares ou na realização de tarefas domésticas são mais comuns, assim como os outros indicadores aqui também, em quem está mais próximo de um burnout. E aí a perda de produtividade e falta no emprego também tem esse mesmo comportamento. O que eu queria destacar para vocês aqui só? Se a gente compara os dois da esquerda ali, que a gente está falando de atividades familiares e atividades domésticas, né, que a gente está olhando mais para a vida pessoal das pessoas, com produtividade e falta no emprego com o lado profissional, a gente vai ver que, principalmente no início ali, as pessoas deixam mais de fazer suas atividades pessoais, né? Primeiro deixa de lado atividades domésticas e atividades familiares, para depois isso impactar lá mais ali na parte de falta do emprego. Então, por isso que muitas vezes as pessoas sentem que essa problematização da saúde mental e das relações pessoais vem de casa e não do trabalho, né? Mas, na verdade, é o impacto do trabalho que vai lá para casa e se reflete na vida das pessoas, né? É esse o caminho das pedras aqui. A gente já está meio sem tempo aqui, eu vou pular esse quiz, mas eu queria ouvir, na verdade, aqui de vocês, quem está mais próximo do limite do burnout, quanto tempo eles gostariam de permanecer na empresa, né? Eu destaquei aqui principalmente quem está pretendendo ficar na empresa até 2 anos, e para a gente esse número é super alto, 83% das pessoas disseram para a gente que tem esse limite de tempo para ficar na empresa. Pode passar, Tati. Então, quem se sente bem, 57% das pessoas pretendem ficar 10 anos ou mais na empresa. Quem se sente no limite do burnout ali, 83% das pessoas pretendem ficar na empresa até 2 anos. Uma diferença muito grande aqui para a gente, que é mais um custo ali dentro ali do que a Tati trouxe para a gente, para a recolocação dessas pessoas. E aí um pouquinho aqui para a gente fechar de como é que a gente muda essa realidade, o que a gente pode fazer. De um lado, criar políticas formais, né? Um pouco do que a gente falou ali no início, de como é que os dados não mudaram nos últimos anos e o governo precisou intervir. Mesma coisa acontece dentro das empresas também. Então a gente viu que muitas pessoas não tiram seus dias de férias que têm direito, e se a gente pergunta para as pessoas por que isso aconteceu, é principalmente para vender as férias a pedido do chefe, excesso de demandas do trabalho. Tudo isso são coisas que a empresa pode naturalmente intervir e está, de certa forma, fechando os olhos para essas situações que estão acontecendo. Então, a gente está sendo conivente com essa prejudicialidade ali da saúde mental das pessoas, né? O mesmo acontece ali com as horas extras também. A gente perguntou se as pessoas fazem porque elas querem ou se tem algum desencorajamento ali da empresa para que essas horas extras não sejam feitas. Para metade das pessoas, não. A empresa não liga, não se incomoda com essas horas extras, e a gente precisa ter políticas formais para prevenir que isso aconteça. E aqui eu só queria acrescentar também que a gente tem uma outra pesquisa que a gente trata de indicadores e dados que a RH usa. E a gente tem uma porcentagem significativa de empresas que não medem as pessoas que fazem hora extra ou que tiram férias. Então, se a gente não mede isso, como é que a gente vai acompanhar também os riscos psicossociais? Muita coisa do risco psicossocial vem da percepção das pessoas, mas a gente tem sim a parte das empresas que precisam acompanhar se pelo menos elas estão promovendo esse ambiente ideal, né, minimamente saudável. Outra forma da gente mudar um pouco essa situação é com novos benefícios, né? Então a gente perguntou aqui para as pessoas qual que é a percepção delas sobre os benefícios associados à saúde mental que as empresas oferecem. A maioria das pessoas disseram para a gente que elas são mais voltadas para tratar acontecimentos ou problemas de saúde que já aconteceram, né, do que de fato para mitigar o impacto que está vindo do trabalho. E na verdade as pessoas gostariam de ter o contrário. O que as pessoas mais usaram aqui na pesquisa, segundo elas, para auxiliar a saúde mental, é justamente o plano de saúde, ou seja, para tratar quando alguma coisa já aconteceu.
e o que elas gostariam de ter no final das contas, o que poderia melhorar para elas a saúde mental. Vale cultural, semana de 4 dias, parcerias com empresas de férias, ou subsídios para atividades de lazer. Então, tudo isso a gente está falando mais de como promover o equilíbrio da saúde mental do que, de fato, tratar o que já aconteceu e quando a pessoa já está doente de fato. E, por fim, a liderança, né? Acho que é um tema que sempre vai, sempre volta, sempre é algo que a gente precisa olhar. Mas a liderança, como a gente já falou, é o primeiro canal ali para a pessoa relatar um problema e é também o canal que vai bloquear alguma coisa quando a situação não estiver boa, né? Principalmente se for algo que foi motivado por ele e a relação não é boa com aquele funcionário, dificilmente isso vai chegar no RH ou em qualquer outra pessoa se não tiver uma proatividade ali da gente para medir ou pelo menos buscar essas informações. Para ilustrar isso, eu só trouxe aqui um dado para vocês. A gente perguntou em momentos de estresse como é que a pessoa se sente apoiado pela sua equipe ou pelo gestor. 50% dizem para a gente que sim, se sentem apoiados, mas o restante ali não se sente apoiado pelos dois lados. Muitos vão até buscar esse apoio na equipe porque o gestor não fornece. A gente vai buscar no par o papel que o líder não está conseguindo fazer, e esse líder não é positivo para a gente, não ajuda, e a gente, enquanto RH, precisa treinar e desenvolver essa liderança para ele mudar esse cenário. Isso aqui são alguns pontos só, tem muito mais coisa para a gente já viu ali nos resultados, e tem mais coisa também no nosso e-book para vocês acompanharem depois. Legal, Matias, obrigada. Dúvida, gente? Sei que a gente passou 5 minutinhos aqui, mas a gente está acabando. Então, se alguém tiver alguma dúvida ou quiser, enquanto isso, escrever no chat, a gente já passa por elas também. Nosso próximo Insider, como eu falei, esse encontro aqui é mensal. O nosso próximo está marcado para o dia 10 de junho, às 10 horas. Então, quem quiser já reservar a sua vaga ou receber mais informações depois, pode mandar um e-mail para a Tamires, que está aqui com a gente. A gente vai falar sobre Employee Experience, né? Esse é um tema do ano, porque a experiência que o funcionário tem na empresa, no fim, vai ajudar na atração, na retenção, na motivação, no engajamento, na produtividade e, inclusive, na saúde mental da pessoa também. Então, também está conectada com NR1. Então, já coloquem na agenda, se vocês gostaram, estejam com a gente aqui no próximo. E aqui são alguns destaques também que estão lá no Acrescenta, vale a pena vocês olharem. Aqui tem o link. Todo esse material que a gente falou aqui, o vídeo vai subir daqui a pouquinho lá também para vocês ir visitar esse momento. E falem para os colegas, se vocês gostaram, podem compartilhar com todo mundo. Legal? Vou parar de compartilhar aqui para voltar para a tela, ver vocês. A gente tem uma mensagem no chat. Vamos ver. Foi gravado, sim. Eu não estou vendo, não estou conseguindo ver seu nome, a pessoa que perguntou, mas a reunião foi gravada sim, vai estar disponível lá no Acrescenta, tanto de hoje quanto os passados também. Então, Bruna, legal, Bruna, estava aparecendo só como usuário aqui. Perguntas, gente? Legal, obrigada, Leila. Obrigada por ter vindo. Se vocês tiverem alguma dúvida, pergunta, podem mandar para a gente também, a gente está à disposição. Como o Matias falou, a pesquisa é bem grande, a gente tem vários outros dados, a gente trouxe um recorte aqui para vocês, então, se vocês precisarem de algum dado específico, escrevam para a gente. Muito bom que vocês gostaram. Fico feliz. Espero que tenha acalmado um pouquinho o estresse gerado pela nova NR1. A gente não quer ninguém sofrendo. A gente não quer que a NR1 seja um risco psicossocial também. Ela vem para ajudar, vem como aliada do RH. Então, espero que tenha ajudado um pouquinho. Só fazer uma pergunta rapidinho. Vocês fizeram alguma pesquisa assim? Quais algumas soluções, por exemplo, sei lá, uma quick massage na empresa, uma sessão de massagem ou só férias? A gente perguntou, Todo o mundo Matias está no aqui. mudo? Todo mundo. A gente tem isso sim, Jean. Tá lá no próprio e-book, a gente colocou. Eu trouxe aqui os principais benefícios, mas a gente perguntou sobre 18 benefícios diferentes. Quick Massage está ali também, o pessoal até se interessa pelo tema,
Mas é isso, a gente só não pode fazer isso como uma ação muito pontual, né? A gente vê que às vezes isso acontece na Semana de Saúde e Segurança do Trabalho, uma vez por ano, coisa assim, aí não resolve, né? Porque é Sim. uma coisa bem pontual. Se for algo que é mais constante, vai, duas vezes por mês a pessoa tem esse acesso dentro da empresa, tem empresas que chegam nesse nível, aí pode ajudar, né? Mas, de novo, quando a gente está falando, e aí nem é só por iFood Benefícios estar aqui com a gente. Acho que quando a gente olha para esses modelos de benefícios pontuais, assim, muitas vezes vale a pena a gente pensar em investir em benefícios flexíveis, porque aí a pessoa escolhe o que é melhor para ela, né? A gente vê isso muito aqui nas nossas pesquisas. Para mim, massagem pode ser legal. Para a Tati, para ela, pode ser jogar bola, uma coisa que vai desestressar ela mais, né? Se a gente faz Uhum. isso só pela ótica do RH, muitas vezes a gente põe os nossos interesses, o que a gente acha que vai ser legal, e depois cada pessoa tem um interesse diferente. Então, se a gente conseguir deixar as pessoas decidirem mais isso, muitas vezes funciona até melhor. E já, o Com que a certeza, gente Dani. vê aqui, né, de benefício mais preferido, mais desejado pelas pessoas é um dia de folga ou no aniversário ou no aniversário do filho. Talvez seja até um benefício com custo menor para a empresa do que a massagem, e que vai ter um impacto maior na vida, na saúde das pessoas. Mas, de novo, vale envolver todo mundo, né, pesquisar, ver o que eles gostariam para assim, ser mais assertivo aí nessa prática, né? Não só gastar dinheiro à toa e fazer por fazer. Então, vamos realmente colocar algo que tem impacto nas pessoas. Valeu, Bruno. Tem uma pergunta aqui da Miriam: como terapeutas holísticos poderiam contribuir com a saúde psicossocial? A gente tem, Miriam, muitas empresas indo para essa visão de saúde integral, né? Então, é o que a gente falou aqui também, riscos psicossociais. Às vezes não é só o corpo, mas a preocupação com a finança, medo de ser mandado embora, às vezes preocupação com algum parente doente, tudo isso vai afetar também a saúde mental da pessoa. As empresas vão ter que monitorar. E eu Legal. entendo até que é um passo além do que a NR1 está propondo hoje, né? Assim, se a empresa tiver condições de financiar e fazer essa mensuração, é importante que a gente identifique já outros fatores, outras questões que a gente pode olhar, que às vezes nem estão sendo cobertas pela NR1 hoje, mas que podem melhorar a vida das pessoas ainda mais. Legal. Os cases, a gente tem vários cases que estão lá no Acrescenta também disponíveis, e daí vou aproveitar e fazer propaganda do nosso prêmio. A gente tem o prêmio Think Work Innovations, que premia as práticas mais inovadoras em gestão de pessoas do país. As inscrições estão abertas, então, se vocês tiverem um projeto, uma prática legal, não precisa ser só de saúde mental, o prêmio tem 12 categorias. A gente tem projetos muito legais de saúde mental, sim, mas não precisa ser só sobre isso. Então, se vocês tiverem, convido para vocês entrarem lá no site do Innovations. Vou colocar aqui no chat, mas é thinkworklab.com/innovations, innovations com 2 N's, para vocês conhecerem o projeto e mandarem também iniciativas, né? O que a gente aprende com Innovations? Tudo. Então, saúde mental, às vezes, é problema para uma pessoa, a gente, de repente, para uma empresa, de repente, uma empresa de um setor que a gente nem imagina ter uma prática super legal, manda o case para a gente aprende como lidar com aquele problema, compartilha com outra empresa vai e replica também aquela ideia. Então, o Innovations tem muito essa pegada colaborativa também. Vale a pena vocês conhecerem. Estou colocando muito bem. A Isabela aqui já conhece o prêmio, um exemplo aqui real com a gente. Mais perguntas, comentários? Muito bem. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada, Tamires. Obrigada, Food Benefícios, para a gente levar essa discussão